E agora nós vamos, na sequência, ver uma declaração do Valdemar que, assim, o Valdemar tem sempre uma sinceridade bem desconcertante com a família Bolsonaro, né? Pois é, Reinaldo, Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido deles, aí todos, defendeu a iniciativa do Bolsonaro que fez a tal carta em defesa do Flávio. Abre aspas, é bom para mostrar isso para os eleitores, porque os eleitores são do Bolsonaro, do Jair, né? Do pai, fecha aspas. O Valdemar também foi indagado se o documento não indica a fragilidade da campanha do Flávio. E ele respondeu, abre aspas de novo, o Bolsonaro é que tem os votos. Veja bem o que ele fez, por exemplo, para o nosso partido. Nós estamos com 98 deputados hoje federais. É o Bolsonaro que tem muito voto, agora tem que ser gente boa para pegar esses votos. Fecha aspas. E aí, Reinaldo, a afirmação do Valdemar Costa Neto fortalece o Flávio Bolsonaro? Veja só que estágio chegamos, né? Então, o principal candidato de oposição, e hoje saiu uma outra pesquisa Nexus, estaria empatado com Lula, ainda que atrás numericamente, né? Vai o presidente do partido e diz, esses votos não são do Flávio. Ele é um boneco de mamulengo. Né? Quer dizer, o Flávio... Se o Valdemar... Eu pergunto, Natália, se o Valdemar dissesse assim, gente, o Flávio não existe. Quem existe é o Jair. Não seria a mesma coisa? É a mesma coisa. Ele está dizendo, não, esse cara não existe como tal. Ele não existe com seus votos. Quem existe é o pai dele. Insisto, a gente nunca teve isso na política brasileira. Então vamos lá, veja só, quando o Lula fez a Dilma candidata, claro, os votos, digamos, eram do Lula, inicialmente, e isso é muito normal, você tem o seu candidato, você transfere prestígio, etc. A Dilma, de fato, saiu do quase nada e conseguiu se eleger e depois conseguiu se reeleger. Né? Mas houve um esforço genuíno ali, e que acabou sendo construído, né? e passou a acontecer, de vamos construir a candidata mulher do PT, e aí então se tentou ter uma personalidade Dilma, que eu diria se construiu para o bem e para o mal. Né? Para o bem e para o mal, eu digo pensando estritamente do ponto de vista do petismo. Né? No caso do Bolsonaro, não. O tempo todo há uma espécie de um ritual de humilhação que me parece muito explícito, né? No sentido da não identidade. Né? É por isso até que eu fiz alusão à carta ao pai do Kafka, né? Quando o Franz escreve para o Franz Kafka, para o Hermann Kafka, que é o pai dele, o tempo todo ele está acusando o pai de não deixá-lo ter uma identidade. Né? O tempo todo ele está dizendo, eu não existia para que você pudesse existir, a sua existência impedia a minha existência. Com passagens terríveis, dramáticas, né? Carta que, aliás, nunca chegou ao pai. Né? O pai morreu, o Kafka morreu antes do pai, e o pai morreu sem ter lido a carta, que só veio a público, a carta de 1919, só veio a público em 1952. Né? Ainda bem, né, que o pai morreu sem ler aquela coisa pavorosa. Né? Pavorosa que eu digo, não estou dizendo que o pai fosse bacana, só estou dizendo que a carta era terrível. Só que aqui não há um movimento de oposição, os filhos não buscam exatamente uma identidade. Né? O que eles têm é o patrimônio político do pai, e cada um tenta fazer uso desse patrimônio, mas sempre nos estritos limites do pai. E é assim que o processo político viu a coisa. O Flávio não tem uma identidade fora da identidade do pai dele, fora da identidade do bolsonarismo. E aí o próprio Valdemar está dizendo, olha, a candidatura dele não existe. Existe a candidatura do pai. Então nada mais natural do que o pai vir a público para fazer a defesa do filho.
Agora, essa defesa só está sendo feita porque, nesse tempo, o Flávio não conseguiu plasmar essa identidade. Né? Então, não existe uma candidatura Flávio Bolsonaro. Existe uma candidatura Bolsonaro. Mas isso é o que foi buscado desde o começo. Né? Era isso que o Eduardo queria. Ele é, na verdade, o formulador dessa candidatura, o formulador dessa estratégia. Foi por isso que se impediu a candidatura do Tarcísio, porque a candidatura do Tarcísio representaria uma inovação, não uma renovação, que isso é outro papo. Uma inovação na direita do ponto de vista da personagem. Só que eles diziam, não, mas aí isso é muito arriscado, e aí então eles obviamente não fizeram. Né? Vamos seguir aqui, Reinaldo, porque depois da carta do Jair Bolsonaro, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, fez um novo apelo a Michele Bolsonaro a fim de tentar conter a crise no partido. No sábado, Valdemar afirmou que a ex-primeira-dama é muito importante para a pré-candidatura de Flávio à presidência da República. Palavras dele. Também pontuou que a eleição, abre aspas, vai ser difícil, fecha aspas, para Flávio e que não pode haver divisões dentro da sigla. Ao comentar o racha no PL, o Valdemar disse o seguinte ao jornal O Globo, abre aspas, se nós perdermos a eleição, Bolsonaro fica mais 10 anos preso. Nós não podemos dividir o nosso pessoal. Eu acredito que a Michele vai se entender ainda, porque ela é inteligente, competente, criou uma baita base no Brasil com as mulheres, e eu acho que ela tem tudo para acertar isso. Passar esse momento difícil e a gente acerta se Deus quiser, fecha aspas. Questionado pelo jornal sobre a carta do Bolsonaro, o Valdemar afirmou que, abre aspas, prestigia muito o Flávio e deixa claro que vamos tocar por esse caminho, fecha aspas. E o presidente do PL disse ainda esperar uma reconciliação de Michele e os enteados, abre aspas de novo. Estamos tentando ver se esse caso da Michele, porque ela é muito importante para nós. Nós queremos ela de candidata ao Senado e nós queremos ela na campanha do Flávio. Nós temos que acertar isso, não podemos brigar entre nós, a eleição vai ser difícil, todo mundo sabe disso, então nós temos que conquistá-la de volta, porque ela é importantíssima, fecha aspas, Reinaldo. Como é que é? Se a gente perder a eleição, o Bolsonaro fica mais 10 anos na cadeia. Então, de novo, não só o filho não tem identidade, não só a candidatura do filho não existe, como essa candidatura está atrelada, então, a uma agenda política que busca o indulto a Bolsonaro, o anistia. Depois nós vamos querer empichar mais 2, e como a gente já tem 2, a gente antecipa um universo em que nós teríamos 8 ministros do Supremo. Então, assim, fica a ideia... nós temos aí um rascunho de projeto de poder totalitário. Essa que é a verdade. Poder totalitário que busca ter o referendo das urnas. Isso não é nenhuma novidade, é o que a extrema-direita faz mundo afora, né? Tentar ganhar a eleição para depois destruir as instituições, é o que eles têm em mente. É o que o Bolsonaro tentou fazer, já. Portanto, nesse sentido, realmente o filho é jaca caído da jaqueira. Né? Ele, nesse particular, sem dúvida nenhuma, ele não inova. Né? Então, e aí vem essa coisa do Valdemar, o Valdemar das emendas, né? O Valdemar das superemendas, está aí dizendo, olha, precisamos pensar que se perdermos a eleição, o Bolsonaro fica mais 10 anos na cadeia. E fala isso no ambiente que ele está tentando atrair a Michele de volta para a campanha. Tentando jogar nas costas da Michele a responsabilidade, então, por eventualmente manter Bolsonaro na cadeia. Olha aqui, se você estiver junto com o Flávio, muito bem, né? O Flávio pode ganhar e aí nós vamos tirar o Bolsonaro da cadeia, porque não há garantia nenhuma. Agora, se você não estiver, então Bolsonaro continua preso e a responsabilidade também cai sobre as suas costas. Né? É um jogo perverso esse que faz o Valdemar, um pouco movimento de quem está desesperado. Quando a gente vai ver,
daqui a pouco, na sequência, quem está apostando no pior cenário para Bolsonaro, definitivamente não é ela. Quem está apostando no pior cenário para Bolsonaro são outras pessoas. Outro dia até escrevi um texto dizendo, olha, Bolsonaro tem de se livrar, tomar cuidado com as pessoas que o amam. As pessoas que o detestam, ele sabe muito bem quem são, e delas ele pode se proteger. Agora, proteger-se desses que querem usar a condição dele para se eleger, aí já é muito difícil. Se proteger do amor destrutivo, né? Aliás, eu te diria que há ódios que constroem e amores que destroem. Né? Os ódios que constroem são aqueles que você, identificando quem são as pessoas que odeiam muito bem, você se protege, né? E cria as medidas protetivas. O problema são os amores que destroem, porque contra esses as defesas são sempre muito precárias, né? Então, quando o Valdemar fala isso, ele tenta jogar, é um truque para cima da Michelle, tenta jogar para cima da Michelle a responsabilidade pela soltura ou não de Bolsonaro. O que enfim, é o fim da picada, considerando o modo como eles trataram a Michelle até agora. Porque a verdade é que quem quase foi esmagada nesse processo, e na verdade ainda passa por uma tentativa de esmagamento e de linchamento, é a Michelle, né? Não o Flávio. Ela que vinha sendo atacada, ela que vinha sendo demonizada, ela que vinha sendo considerada uma sabotadora, especialmente, como ela disse no vídeo dela, pela turma lá dos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, liderada por Eduardo Bolsonaro, né? E aí o Valdemar vem com esse papo. Aí cumpre a gente indagar. Bom, e é para onde a gente vai agora. Mas afinal, quem ama verdadeiramente o Bolsonaro? Não que essa seja uma questão que me preocupe. Eu confesso que quando eu deito, eu falo, meu Deus, quem será que ama Bolsonaro? Não me preocupo com isso, né? Agora, como analista objetivo, eu sei quem está apostando no, digamos assim, é evidente quem aposta no Bolsonaro fora da cadeia e no Bolsonaro dentro da cadeia, né?